Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Patrick. E hoje nós daremos continuidade a mais umas aulas de física, né? Dando continuidade ao estudo do movimento que a gente já vinha fazendo. Nas aulas anteriores, né, nós trabalhamos basicamente velocidade constante e após trabalhamos uma aceleração constante em um movimento, certo? Ou seja, trabalhamos basicamente velocidade média e aceleração média. Bom, hoje nós vamos começar a trabalhar movimento retilíneo uniforme. O que significa esse nome, né? Movimento retilíneo uniforme, tá? Quer dizer o quê? Que eu tenho um corpo que está se movendo com uma velocidade constante, certo? Em todo o seu trajeto, a velocidade deste corpo será constante. Então, assim a gente pode aferir algumas coisas sobre esse corpo. Por exemplo, eu vou saber quanto tempo ele vai demorar para chegar a algum local. Já que ele está com uma velocidade constante, conhecendo a velocidade deste cara, eu sei quanto tempo ele vai demorar para chegar a uma determinada posição, determinado posicionamento, determinado local geográfico, certo? E eu também posso descobrir, tipo, por exemplo, após um período de tempo, qual vai ser a posição deste corpo? Por exemplo, se um corpo sai de Foz do Iguaçu com uma velocidade de 80 km por hora, daqui 5 horas, qual vai ser a posição deste corpo? Como a velocidade é constante, eu consigo descobrir isso de forma bem tranquila, tá? Como que a gente consegue descobrir tudo isso que eu falei? Basicamente utilizando a função horária dos espaços, né? Ou a equação horária da posição. É a mesma equação. Normalmente, vocês vão ver por qualquer um desses nomes, o mais comum é equação horária da posição, mas o nome tradicional utilizado na física, né? Função horária dos espaços. Tá? Ambos se tratam da mesma função. Repare o seguinte, que esta é a função horária do espaço. O que significa ele, né? Vamos para cada um dos elementos dessa função. O primeiro elemento significa a posição do corpo após um certo período de tempo. Já vou explicar melhor cada um deles. Este cara aqui, a posição 0, quer dizer a posição inicial dele, ou da onde este cara partiu, de que local foi o ponto de partida dele. Aqui a velocidade é constante, né? Então a velocidade do corpo. E aqui o período de tempo que eu quero descobrir, tá? Ou que eu vou aplicar para uma equação, certo? Pessoal, seguinte, para que serve essa equação? Basicamente, se eu quero descobrir a posição de um cara, onde este cara vai estar após um certo período de tempo. Então, por exemplo, eu quero descobrir a posição de um corpo daqui 3 horas. O que eu preciso saber para determinar a posição do meu corpo para daqui 3 horas? Né? Eu preciso saber de onde ele saiu, de que local ele saiu e qual é a velocidade constante deste corpo. Então, se eu sei de onde este cara saiu, a velocidade que ele saiu, com que velocidade ele está percorrendo esse trajeto, daqui 3 horas eu consigo descobrir qual a posição dele. Tá? Nós já vamos fazer algumas aplicações disso, ok? Então, repare que eu tenho uma posição inicial, mais velocidade vezes o tempo, vai me dar a posição final do meu corpo. Tá? Então, toda vez que eu quero tratar de posição de um corpo relacionado ao tempo, eu vou utilizar a função horária dos espaços. Eu posso fazer de forma diferente também. Por exemplo, eu posso falar, o meu corpo saiu de Foz do Iguaçu, né, na posição inicial dele, com uma velocidade de 80 km por hora, e eu quero saber em quanto tempo ele vai levar para chegar em Cascavel. Supomos que a diferença seja de 180 km. Então, por exemplo, ele saiu da posição 0, Foz do Iguaçu, chegou em Cascavel, 180 km, com uma velocidade de 80 km por hora. Qual vai ser o tempo que ele vai demorar? Basta eu isolar o t, passar todo mundo por outro lado e isolar a incógnita t, tá? A variável t. Assim eu consigo determinar qual o tempo que ele vai demorar para realizar esse percurso. Ok? Bem tranquilo, bem fácil de utilizar essa equação. Vou mostrar para vocês também algumas aplicações. Tá? Então repare que aqui é uma variável, é uma função da posição em relação ao tempo. Por que eu falo que é uma equação da posição em relação ao tempo? Né? Um em função do outro. Porque esses dois caras aqui são constantes. Tá? Embora sejam embora sejam incógnitas, perdão, eles são incógnitas, mas são incógnitas constantes que não mudam de valor. Já o tempo altera o valor, e se altera o tempo, altera a posição final também. Como assim, professor? A posição inicial e a velocidade é constante. Vou passar um seguinte enunciado para vocês e vocês vão pensar um pouquinho nele comigo. Um corpo saiu de Foz do Iguaçu com velocidade de 80 km por hora. Tá? Um corpo saiu de Foz do Iguaçu com velocidade de 80 km por hora. Daqui 2 horas, onde ele vai estar?
Então eu quero saber, daqui 2 horas, onde vai ser a posição do meu corpo? 2 horas. Bom, ele saiu de Foz do Iguaçu com velocidade de 80 km por hora. Daqui 2 horas, onde ele vai estar? Repare que eu coloquei 2 aqui para 2 horas e eu vou encontrar a posição final dele. Agora, para este mesmo carro, daqui 5 horas, onde ele vai estar? Repare, a posição inicial dele mudou? Não era Foz do Iguaçu que ele saiu? Vai continuar sendo Foz do Iguaçu. Então a posição inicial dele é constante. Não importa para quanto tempo eu quero, não importa se é daqui 10 horas, 2 horas, 5 horas, 5 minutos ou 3 dias. Ele saiu de Foz do Iguaçu, isso não vai se alterar. Para esticar aqui, a velocidade é sempre constante, né? Aqui a gente trabalhando no movimento retilíneo uniforme, e a característica do movimento retilíneo uniforme é ter velocidade constante. Então a velocidade é sempre constante. Deste carro vai ser sempre 80 km por hora. Não importa se vai passar 1 mês, 2 dias, 3 dias, 2 horas, 5 minutos. A velocidade dele sempre 80 km por hora. O que vai mudar é o tempo. Ah, eu quero para daqui 2 horas, eu quero para daqui 3 horas, 5 horas, onde ele vai estar. Então se esticar a muda também. Então por isso que é uma função da posição em relação ao tempo. O resto é tudo constante, tá? Vou mostrar umas aplicações para vocês, como eu falei. Bom, saiu um 30 metros aqui que não devia, mas não tem problema. Vamos lá, o enunciado é o seguinte. Um veículo tem seu movimento descrito pela função S igual 12 mais 13t. Repare que é uma função da posição em relação ao tempo. Opa! Posição em relação ao tempo, então está seguindo a função horária do espaço. Ele tem que ser padronizado, ele vai seguir esse padrão, tá? Mas tá, a posição final é igual a 12 mais 3t. Sabendo disso, determine. Letra A posição inicial do corpo, ou seja, ele quer saber o S0, da onde esse cara partiu, e qual a velocidade de movimentação deste corpo. Qual que é a velocidade constante desse corpo? Pessoal, a única coisa que o exercício me dá é a fórmula. Então, é da fórmula que eu vou tirar esses dados. Repare, ela segue o padrão da equação horária da posição que eu mostrei dos espaços que eu mostrei para vocês. Toda função da posição, quando não é acelerado, MRU, tem que seguir este padrão. Toda função tem que seguir este padrão, tá? Isso para MRU, tá? Este é o padrão para o movimento retilíneo uniforme, que é o que a gente está estudando agora. Agora, repare só. S igual S0 mais VT. O número a letra que acompanha o T, quem que é multiplicando? O V. O cara que está sozinho, o número, a variável sozinha, a incógnita sozinha, é a posição inicial. Agora olha aqui. Quem que é o número que está acompanhando o T? 3. Opa! Olha a velocidade aqui. Lembra que tem que seguir igualzinho este cara? Tem que ser proporcional, tem que ser coerente à equação horária da posição. Olha esse cara aqui. Então, velocidade igual a 3. Olha o cara que está sozinho. 12. Quem que é o cara que está sozinho? Posição inicial. Ou seja, a velocidade é quem acompanha T. O cara que está sozinho é a posição inicial. Quem que está acompanhando T? 3. Velocidade, 3 metros por segundo. O cara que está sozinho, 12. Posição inicial, 12 metros. Por que 3 metros por segundo e 12 metros? Porque a função horária da posição segue o sistema internacional, tá? Então, cuidado, para escrever a função horária da posição, sempre eu devo seguir o sistema internacional de medidas, tá? Então, velocidade em metros por segundo, posição em metros, tá? Então, olha lá, minha velocidade é o cara que acompanha o T, perdão, e minha posição inicial, 12 metros, beleza? Repare, sempre, pessoal, sempre tem que seguir este padrão, tá? Toda equação da posição para MRU, movimento retilíneo uniforme, tem que seguir este padrão. Segunda questão. A posição do corpo no instante 6 segundos. Isso é fácil. Tu tem a fórmula que descreve o movimento. É só trocar o T por 6 segundos e achar em que lugar ele vai estar. Então, se eu troco o T por 6 segundos, vai ficar... Repare que eu só troquei o T, né? Multiplicando, porque 3T é a mesma coisa que 3 vezes T. Então, vai ficar 3 vezes 6 segundos mais 12. 3 vezes 6, 18, mais 12, 30 metros. Ou seja, ele saiu da posição 12 metros e após 6 segundos ele vai estar onde? Na posição 30 metros. Quer dizer que ele andou 18 metros, certo? Ele vai chegar em 30 metros, mas ele não saiu do zero. Ele saiu do 12, então ele andou 18 metros. Beleza, pessoal? Bom, isso é a função horária dos espaços, função horária da posição que eu quero passar para vocês. Esta é uma das aplicações possíveis. Agora a gente vai fazer alguns exercícios para aperfeiçoar um pouquinho mais a análise
desses exercícios que utilizam da função horária dos espaços, ou função horária da posição, ok? Então, lembrando sempre que função horária da posição sempre no sistema internacional, beleza? Beijos para vocês, aquele abraço.